Bom dia, pessoal. Todos me escutam aí? Opa, legal. Bacana. Vamos aproveitar essa nossa quarentena, esse período de reclusão, para conhecer uma ferramenta nova, Genexus. Deixa eu dar uma olhadinha na lista aqui. Estou vendo que tem bastante gente. Tem algumas pessoas. Eu vou pedir para quem não conhece a ferramenta, só se manifesta no bate-papo, só para que eu possa medir aqui quantas pessoas já são do mundo Genexus e quem está aí para conhecer a ferramenta. Paula Graça, diz que não conhece. O Vitor Silva também não conhece a ferramenta. O Elber Fernandes, o Leandro. Temos bastante gente aí. O Marcos está aqui para conhecer melhor. Legal. Bom, pessoal, a ideia desse webinar é mostrar um pouco do Genexus como ferramenta, né? Nós temos um ciclo de webinars com títulos variados aí. Existem temas que são para a comunidade Genexus, para estender aí o conhecimento da ferramenta. Está previsto aí para o ciclo de webinars, conversa com especialista, Genexus C-Level para a curva de ROI. Tá? Então, a Genexus tem investido bastante nesses webinars aí para aproveitar nesse nosso período onde muitos estão em home office, para que a gente enriqueça aí um pouco mais a respeito do conhecimento com a ferramenta, ok? Então, o nosso webinar hoje é direcionado para quem não conhece a ferramenta. É uma apresentação bem básica do Genexus, numa parte teórica. A gente vai fazer uma demonstração, vai mostrar um pouquinho do que é a ferramenta, do mercado que ela tem, e na sequência, uma demonstração prática com a ferramenta, gerando aí uma aplicação web e uma aplicação mobile. E aí, para quem não conhece, vai entender que a ferramenta é bastante prática e bastante rápida, ok? Para aqueles que já conhecem a ferramenta, que estão aí, que já são do mundo Genexus, muito obrigado aí e vamos deixar para o final as dúvidas, tá ok? Aí eu consigo, no final a gente faz uma bateria e tira as dúvidas aí de quem conhece ou de quem não conhece, ok? Bom, eu sou o Denis Nascimento, eu já trabalho com Genexus há uns 20 anos mais ou menos, tá? Comecei como suporte técnico, sou certificado, sou instrutor, sou diretor da DNGX, que é uma consultoria em São Paulo, que atende a clientes e a base Genexus Brasil. Ok? Dentro da Genexus eu participo do grupo dos webinars, fazendo apresentações como essa. Sou também certificado com o Genexus SAP System. Então, um dos temas que eu também ministro os webinars é a respeito da integração de Genexus com o mundo SAP. E aí nós temos umas agendas aí um pouco mais para frente, com temas mais profundos, aí sim, direcionados para a comunidade Genexus, ok? Então, vamos começar contando um pouquinho do que é o Genexus, o que é a ferramenta Genexus. Tá? Basicamente, Genexus é um software que faz software. Eu vou tirar a câmera e vou deixar só o PPT. Então, o Genexus é uma ferramenta, é um software que faz software. Tá? Quando eu conheci o Genexus há 20 anos atrás, né, existiam algumas linguagens de programação, o mundo já se preparava para poder trocar arquiteturas. Muitas empresas tinham sistemas desenvolvidos e rodando em mainframes. Muitas empresas já estavam fazendo o downgrade, mudando os sistemas para plataformas baixas, né? As linguagens de programação já tinham uma árvore bastante grande, existia Visual Basic, Visual Fox, tinha começado um pouco do Java, tinha Clipper, tinha COBOL. E naquela época, as linguagens de programação já eram complexas. Então, há 20 anos atrás, já precisava de uma ferramenta que me permitisse criar softwares de forma bastante rápida. E aí, quando eu conheci o Genexus, né, falando um pouquinho de 20 anos atrás, eu me surpreendi porque até então eu era especializado em uma linguagem de programação.
Aquela época era Visual Basic 6 e a linguagem já estava comprometida. Há poucos anos depois, a própria Microsoft veio a substituí-la, né, através da plataforma .NET, e basicamente todo o conhecimento que eu tinha de Visual Basic 6.0 se perdeu. E, obviamente, os softwares que eu tinha escrito em Visual Basic 6.0 também teriam que evoluir, mas aí a plataforma não evoluiu, e aí, obviamente, esses softwares precisaram ser reescritos em outras linguagens, havendo aí todo um retrabalho e um esforço, ok? Quando eu conheci o GeneXus, isso mudou bastante. Por quê? Porque a ferramenta permitia com que, através de uma linguagem única, de uma plataforma única de desenvolvimento, fosse possível criar softwares em diversas linguagens de programação. Esse era o primeiro ponto que me agradou. E também utilizar qualquer tipo de banco de dados. Entre outras coisas que foram surgindo como vantagem do uso do GeneXus, é o fato de você programar menos. Então, lá no Visual Basic, que eu conhecia, eu desenvolvia linhas e linhas de códigos, cursores de bancos de dados e tudo mais, além de eu me preparar sempre com a evolução das versões. Era Visual Basic 4, 5, 6, e muitas coisas mudavam, códigos tinham que ser modificados. O GeneXus não. Permitiu que, a partir de uma única plataforma, eu conseguisse colocar ali o meu software e ele faria a gestão da evolução tecnológica disso ao longo do tempo, ok? Isso aqui é uma colocação pessoal aí. Enquanto o software é cada vez mais necessário, é cada vez mais difícil de utilizar. Para quem aí tem mais de 20 anos de programação como eu, né? Olhando lá atrás, desenvolvendo aplicações em tela verde ou em aplicações em client-server, transpondo para os dias de hoje, a quantidade de tecnologias que existem no mercado, Node, JavaScript, ou até mesmo para que você vá desenvolver uma aplicação nativa, você tem que ter um time gigantesco com design, front-end, back-end. Tudo isso torna um software muito complexo de se desenvolver. Então, praticamente é muito difícil hoje você desenvolver à mão isso de forma rápida. Aí você tem que fazer uso de uma ferramenta ou então de uma equipe com vários profissionais. Então, esse é um paradoxo que a gente tem. Cada vez é mais necessário o software no mundo e cada vez é mais difícil de você utilizá-lo e desenvolver aplicações. Então, uma vez que você cria, é muito difícil você manter isso evoluído. É caro, é demorado. Então, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, nós desenvolvemos aplicações lindas em HTML e hoje faz-se necessário utilizar as interfaces em Angular, usar web services, usar serviços, microserviços. Num curto espaço de tempo, a tecnologia evoluiu muito e os softwares que a gente tem também precisam evoluir. E fazer com que isso se mantenha é muito caro e muito demorado. Então, por que é tão difícil evoluir assim o software, né? A gente pode colocar os softwares como um trio mágico. Você tem para desenvolvimento a tecnologia, que são as linguagens, os sistemas operacionais. Você tem informações do negócio que você precisa colocar, dados, metadados, regras de negócio. E também você tem todo o desenho da interface, que é por onde o usuário vai interagir com isso, com a tecnologia, com os dados, com o negócio. Todos esses 3 pontos precisam estar muito bem interligados para que a gente tenha um desenvolvimento coeso, para que o software tenha bastante qualidade, né? Só que sempre que a gente vai desenvolver um produto, desenvolver um software, mudar isso é difícil porque sempre há um problema com código. Ou seja, sempre é necessário utilizar codificação. Então, olha só, dado que você tem lá um desenvolvimento para fazer, a tecnologia sempre é mandatória. Então, basicamente, a primeira coisa que você faz é escolher qual é a tecnologia, aprender sobre aquela tecnologia e, a partir disso, balizar os teus dados e o teu desenho. Então, notem que a escolha para o desenvolvimento partiu da tecnologia que eu vou utilizar. E nós da GeneXus acreditamos que esse código não tem que ser mandatório, ele tem que ser uma consequência das necessidades do usuário. Ou seja, dado os meus requisitos de negócio, o código tem que ser gerado automaticamente. Então, o que nós imaginamos? Que a partir do momento que eu defina o desenho, que é a tela, ou até mesmo as regras do negócio, isso automaticamente
faz com que a tecnologia, linguagem, sistema operacional, seja adaptado a o que eu preciso. Ok? Então, não partimos mais da tecnologia, mas partimos primeiramente do desenho e das informações do negócio. E com isso, o que acontece? A plataforma GeneXus simplifica o desenvolvimento do software, tá bom? Dado que nós temos uma definição a respeito de um processo, um sistema a ser desenvolvido, o GeneXus permite que, a partir dessa definição de processo, a partir da definição do requisito, o código e todos os requisitos tecnológicos sejam gerados automaticamente. Não só gerados automaticamente, como mantidos automaticamente ao longo da evolução tecnológica. Tem uma curva bastante interessante que eu utilizo, está um pouco defasada, mas ela mostra aí a evolução do GeneXus ao longo dos 40 anos de sua existência. Então, se a gente nota lá, eu comecei com o GeneXus nos anos 2000, em 1990, eu gerava aplicações com GeneXus para Visual Basic 6, Visual Fox Pro. E essa mesma aplicação, ao longo do tempo, ela vai sofrendo influência da evolução tecnológica. Então, nós tínhamos uma aplicação client-server, que rodava num PC. Aí o meu cliente já pediu para que essa aplicação fosse executada num browser com Java. Então, nos anos 2000, se incorporou o gerador Java ou os geradores C. Isso foi evoluindo e, por volta dos anos 2010, 2011, com o advento dos aplicativos, dos smart devices, essa mesma aplicação que eu tinha em client-server precisou ser disponível em plataformas móveis. Então, o GeneXus agregou um gerador para smart devices. E hoje, lá no fim, né, nós temos inteligência artificial que precisa ser incorporada a essas aplicações. As aplicações precisam ter uma interface muito bonita, baseada em Angular. Novos sistemas operacionais surgiram. Novas integrações com sistemas legados, SAP, entre outros. E o interessante é que todo o conhecimento que eu tinha aplicado lá em 1999 com o GeneXus foi simplesmente sendo evoluído automaticamente pela ferramenta. Eu, como desenvolvedor GeneXus, a única coisa que eu preciso é fazer as adaptações de interface. Mas toda a regra de negócio, toda a codificação, isso a GeneXus manteve e foi gerando automaticamente ao longo dessa evolução tecnológica. Tá bom? É dizer o seguinte, que a abordagem da ferramenta ela é centrada no usuário para o desenvolvimento. Abstraímos aqui toda a complexidade de tecnologia, se vai utilizar orientação a objeto, se vai utilizar JavaScript, tudo isso o GeneXus cuida, fazendo com que o usuário da ferramenta fique focado somente aí em regra de negócio e características do seu negócio. Bom, além disso, né, além do GeneXus permitir com que eu centralize esse desenvolvimento, obviamente a gente tem muito maior produtividade. No momento que eu me abstraio de código-fonte, de me preocupar com a evolução tecnológica, eu consigo dar mais foco no meu negócio, mais foco nos requisitos dos meus sistemas. A ferramenta permite maior flexibilidade entre as equipes. Se num mundo tradicional de desenvolvimento eu tenho back-end, front-end, tenho profissionais DBA, dentro do GeneXus eu tenho um profissional GeneXus. Então eu consigo ter mais profissionais GeneXus que trabalham de uma forma integrada e bastante flexível. Outro ponto importante é que o GeneXus é ágil e utiliza a abordagem incremental. Ou seja, dado o mínimo de informação que eu tenho a respeito de um projeto, é o suficiente para que eu comece. E à medida que eu vou incluindo os requisitos, a ferramenta se adapta a esses requisitos e gera sempre novas versões de software. Isso é bastante interessante porque eu consigo começar um projeto com pouca informação e ao longo do desenvolvimento eu vou acrescentando, vou prototipando com o meu usuário e vou colocando mais informação. Não é necessário eu ter um escopo total, dimensionar todo o projeto, desenhar todas as tabelas. Não, à medida que eu vou avançando na evolução, eu vou colocando e a ferramenta vai adaptando o meu produto final. A ferramenta também é mais fácil de aprender. Por quê? Uma vez que eu tenho esse ambiente de desenvolvimento isento de código, digamos assim, é muito mais fácil de eu utilizar as funções que tem. As funções são mais objetivas, os objetos são muito mais orientados à saída
o requisito. E a ferramenta também é a prova de futuro, porque à medida que hoje, né, em 2020, eu utilizo a ferramenta para gerar uma aplicação numa tecnologia X, em 2025, se surgir uma nova tecnologia, o fabricante acopla um gerador, atualiza o seu ambiente de desenvolvimento e a minha aplicação já está segura. Okay? Nós temos na DNGX muitos projetos de modernização de base de conhecimento, de clientes que utilizam GeneXus lá em 2008, 2007, e hoje querem as interfaces responsivas para que sejam executadas em dispositivos móveis, tablets, né? E a gente faz isso com muita agilidade, porque o conhecimento do negócio não muda. O que são modificadas são as interfaces. Bom? No próprio GeneXus, a gente tem aí em processo até de beta, a próxima liberação, a possibilidade de gerar aplicações em Angular. Então, toda a comunidade GeneXus que já tem aplicações desenvolvidas, já daqui a algum tempo, alguns meses, vai poder portar essas aplicações para Angular sem nenhum esforço adicional. Bom, e o que pode ser feito com a plataforma GeneXus? Primeiro, nós podemos conectar os sistemas atuais. A ferramenta permite com que a gente utilize não o desenvolvimento do zero, mas uma integração com sistemas externos. Então, a gente pode partir o desenvolvimento de uma base pré-existente com engenharia reversa, pode integrar os sistemas com outros através de serviços SOAP, REST, OData, pode integrar com plataformas de mercado como SAP. Nós podemos gerar um aplicativo no GeneXus com um único modelo e gerar em várias plataformas e vários bancos de dados. Isso é muito interessante para a software house quando tem um produto que vai ao cliente final e aí o cliente final fala, poxa, mas aqui na empresa nós utilizamos Java e MySQL. Então, você pode voltar à ideia do GeneXus, fazer a troca do ambiente, gerar novamente todo o código que você tem para Java e MySQL e aí, num tempo recorde, fazer a implantação disso no teu cliente. Ok? Ainda, né, num mapa mais geral, a ferramenta permite aí, desde a utilização de design systems até a geração de aplicativos para TV, como o Apple TV, múltiplos browsers, Safari, Opera, Chrome, aplicações nativas em Android, iOS, integração com serviços externos, com RPs externos, blockchain, IoT, toda a parte de inteligência artificial, arquitetura de microserviços, ou seja, dentro do cockpit do GeneXus, do ambiente de desenvolvimento do GeneXus, a gente tem um leque de abrangência bastante grande para poder trabalhar com tecnologias que estão surgindo, ou até mesmo tecnologias que estão por despontar aí no mercado. Isso é bastante interessante, que nos dá a potência aí do desenvolvimento da ferramenta dentro do mundo. E o que a gente gera? O que o GeneXus gera hoje, né? Para aplicações mobile, a ferramenta tem aplicações nativas geradas em Android, aplicações nativas geradas para iOS, ou aplicações, né, web responsivas em HTML5, CSS3, ou até mesmo em Angular. Para a plataforma web, para geração de aplicativos em browser, o GeneXus trabalha gerando aplicações nativas em Java, .NET Core e .NET. Isso é bastante interessante, porque há cerca de 3 anos se incorporou aí a possibilidade de gerar aplicações em NetCore, o que é bacana porque o NetCore é uma plataforma Microsoft que roda em vários sistemas operacionais, Linux, Mac, além de que o código é muito mais otimizado para aplicações web. E lá no fim, aplicações responsivas aí com HTML5, CSS3, JavaScript, Angular, tudo isso de forma bastante rápida, integrada e apenas uma vez. Em termos de banco de dados, a ferramenta suporta nativamente todos esses bancos de dados. Isso é dizer que uma vez que eu coloco um banco de dados lá para o GeneXus trabalhar, ele vai gerar o SQL otimizado para aquele banco e para aquela versão. Não é um SQL ANSI. Tá? Isso é muito interessante
porque faz com que nossa aplicação já tenha também uma performance bastante satisfatória. Em relação a estratégias de implantação, a ferramenta permite de forma nativa fazer com que eu prototipe ou hospede a aplicação em servidores locais ou nos servidores de nuvem, os mais tradicionais, Amazon, SAP, Google, Microsoft. Então, pela própria ferramenta é possível fazer os deploys e de forma bastante rápida tornar os aplicativos disponíveis para utilização. E esses são os ambientes homologados, Amazon, Azure, entre outros aí. Falando um pouco em termos de inteligência artificial, o GeneXus é preparado para interagir com serviços cognitivos. Então, desde reconhecimento de objetos, reconhecimento de voz, até serviços de chatbot, podem ser utilizados todos esses players aí. Amazon, Google, IBM Watson. E o que é bastante interessante é que isso também é abstrato para o desenvolvedor. Tá? A ferramenta, o GeneXus permite com que, em tempo de execução, inclusive, a gente selecione um ou outro. Vamos supor que eu estou utilizando um serviço cognitivo da Google e não tá bacana, não tem um reconhecimento legal, e eu quero provar um IBM Watson, até mesmo por questões de custo, a gente pode fazer a troca dentro da ferramenta sem necessidade de reprogramação. Isso é bastante interessante. Como eu comentei, a ferramenta também permite a geração de chatbot. Para isso, a gente utiliza ou o Dialogflow da Google ou o IBM Watson, podendo interagir com interface via WhatsApp. Tá bom? Isso de forma bastante rápida também. Bom, qual que é a promessa do GeneXus? Criar, manter e evoluir soluções de software de maneira totalmente automática, sem necessidade de programação. Num mesmo modelo, uma mesma maneira de fazer todas as coisas, uma mesma maneira de desenvolver web, mobile, e com um único desenvolvedor, a gente pode desenvolver aí soluções bastante complexas. Falando um pouco do GeneXus no mundo, né, no Brasil e no mundo, a ferramenta está em mais de 50 países. Esses são alguns clientes que já utilizam a ferramenta há algum tempo. E aqui a gente tem Coca-Cola, Honda tem sistemas gigantescos com GeneXus, Nestlé também. E o interessante é que com isso a gente pode mostrar que não é uma ferramenta para um segmento de sistema, né? A ferramenta permite o desenvolvimento de qualquer tipo de sistema para qualquer tipo de mercado, ok? Olha, aqui eu contei um pouquinho do que é a ferramenta, da história da ferramenta, da filosofia da ferramenta. Agora eu vou fazer uma pequena demo. O pessoal que já é do mundo GeneXus já conhece, mas é interessante para quem não conhece a ferramenta entender qual é a dinâmica do desenvolvimento. Bom, pessoal, esse aqui é o ambiente de desenvolvimento GeneXus. Obviamente, eu já deixei um projeto em branco aqui para poder acelerar o processo de desenvolvimento, né? A ferramenta roda em ambiente Windows, então eu tenho aqui minha máquina é um Mac, eu tenho um acesso a uma máquina Windows, né? Não sei se esse ano ainda, o ano está meio confuso com toda essa loucura que está acontecendo no mundo, mas já há em desenvolvimento bastante acelerado uma IDE universal para execução em Mac, em Linux. Bom, basicamente, qual é o trabalho de um desenvolvedor GeneXus, de um analista GeneXus? Capturar requisito de usuário, colocar dentro da ferramenta e transformar isso em programas, em aplicações web, em aplicações mobile, para que possa entregar ao usuário final ou distribuir isso nas stores. O meu trabalho como analista GeneXus é simplesmente conhecer esses requisitos de software, incorporar, colocar dentro da ferramenta. Então, para isso, o GeneXus tem uma série de objetos que são muito da ferramenta, são muito orientados a cada tipo de requisito. Então, notem que esses são todos os objetos categorizados, né? Objetos de workflow, objetos de reporting, toda a parte de documentação, interfaces web, ferramentas de deploy, ferramentas de teste automatizado, chatbot, ou até mesmo a construção de aplicativos para celular. Então, a gente vai começar o desenvolvimento aqui com um objeto chamado transação, que é um objeto que permite, além de gerar telas de cadastro, modelar automaticamente o banco de dados, ok? Bom, com essa pandemia que a gente tem, nós vamos desenvolver aqui de forma bastante rápida um aplicativo para fazer consulta
de consulta médica. Então, a gente vai desenvolver aqui, vai desenhar a primeira entidade que seria um cadastro de paciente. Vamos supor que o meu usuário solicitou que eu tivesse um cadastro de paciente. Eu, como analista Genexus, preciso transcrever para esse cadastro quais são os campos, que entidades o meu usuário final precisa para cadastrar um paciente. A gente pode colocar aqui, por exemplo, que o paciente tem um ID, uma identificação, e aqui eu vou descrevendo todos os campos que o usuário precisa. O paciente ele tem um nome do paciente, o paciente ele tem uma data de nascimento, que aqui é data de nascimento, o paciente ele tem um e-mail, o paciente ele tem uma foto, e aí a gente seleciona um campo de tipo imagem, e aí eu poderia sair desenvolvendo aqui vários outros campos, como, por exemplo, a idade do paciente e criar fórmulas aqui, como, por exemplo, a idade do paciente, ela é uma fórmula específica. Enfim, poderia sair desenvolvendo aqui, colocando todas as informações que o usuário me solicita sobre o cadastro de paciente. Uma vez que eu desenvolvo, que eu coloco na ferramenta esses meus requisitos de campos, né, o Genexus já começa a desenhar aqui o que é a interface, no caso do ambiente web, de forma bastante abstrata. Mas o mais interessante, a ferramenta permite, de forma automática, e já vai trabalhando nisso, faz o desenho automático do banco de dados. É dizer que, para essa entidade de paciente que eu desenvolvi, para essa tela de cadastro de paciente que eu desenvolvi, a ferramenta já criou o objeto e já desenhou o banco de dados. Então, aqui, de forma muito fácil, eu poderia iniciar o processo de prototipação, ou seja, executar. A ferramenta detecta que há necessidade de criação de uma tabela de paciente para isso. A ferramenta descreve qual é o comando de banco de dados, e aqui o único trabalho que a gente tem é seguir o processo. Então, perdão que eu escrevi um campo aqui com um tamanho errado. Caractere de 0 não pode, né, gente? Desculpa. Então, eu defino aqui como caractere de 100 o nome do paciente. Sigo com o processo de reorganização, que é o ajuste do banco de dados, e agora a ferramenta. Deixa eu só transpor aqui, porque o primeiro erro falhou. Então, nós vamos criar fisicamente a tabela de cliente, de paciente. Então, nós criamos a tabela de paciente e agora a ferramenta gera o código-fonte automático para essa minha entidade de paciente. Então, aqui ele vai criar todo o código-fonte. No caso, aqui nós estamos utilizando o C# como linguagem de programação e SQL Server como banco de dados. Então, há a criação de todo o código-fonte, a ferramenta compila esse código-fonte de forma automática e me mostra aqui uma interface para que eu possa testar. Então, notem que, para essa entidade de paciente, eu tenho aqui, olha, posso cadastrar um nome do paciente, coloco aqui a data de nascimento desse paciente, o e-mail, seleciono qual é a foto do meu paciente. Então, notem que como o campo já é determinado como foto, eu posso vir aqui, colocar uma foto, confirmo e os dados já estão lá no banco. Então, essa é uma interface bastante simples. Nós poderíamos colocar vários pacientes aqui, mas eu já tenho aí definido pelo menos uma tela que me permite cadastrar esses pacientes. Tá bom? Isso baseado nesse objeto Genexus que eu defini como cadastro. A gente pode aqui desenvolver outros cadastros também, de forma bastante rápida. Vamos colocar aqui um cadastro de médico, onde eu tenho o ID do médico, onde eu tenho, por exemplo, o nome do médico, onde eu tenho, por exemplo, o CRM dele, né, que é o número de identificação. Vamos colocar aqui como caractere de 10 posições. O médico também tem um telefone.
o médico também tem uma foto. Uma vez que eu defino a entidade de médico, o GeneXus já cria lá a interface abstrata e, mais uma vez, define o que é a entidade de médico no banco de dados. Então, agora a gente pode criar, por exemplo, a terceira entidade, que é uma agenda, uma consulta, onde a consulta tem uma identificação, onde a consulta tem uma data e uma hora da consulta, onde essa consulta, por exemplo, ela tem um médico. Então, a gente pode, de duas formas, utilizar uma informação que já está na base de conhecimento, ou simplesmente pedir à base de conhecimento que informações de médico eu já tenho. Então, a gente pode vir aqui, olha, e pedir, me dê todas as informações de médico, assim como nós podemos incluir nessa mesma transação, me dê todas as informações do meu paciente. E mais que isso, nós podemos adicionar aqui, dentro dessa estrutura, a possibilidade do médico receitar alguns remédios. Então, a gente cria aqui um subnível chamado receita. Então, aqui eu coloco uma descrição também, para simular que uma consulta ali tem um médico, que a consulta tem um paciente e que essa consulta tem lá uma receita. Ok? Mais uma vez, a ferramenta desenha o layout web abstrato e já trabalha o banco de dados. Se eu trouxer para cá a entidade de consulta, ele desenha lá no banco de dados, faz a relação e, obviamente, faz a relação da receita. Então, nota que, à medida que eu tenho conhecimento e vou agregando conhecimento à ferramenta, a ferramenta vai criando essas entidades e vai modelando automaticamente o banco de dados. Nós vamos executar para prototipar. Mais uma vez, para que o aplicativo funcione, né, para que toda a tecnologia funcione, a ferramenta ela vai criar e ajustar o banco de dados. Então, todo esse processo é assistido e documentado, automático. O que a gente vai fazer aqui é reorganizar e acompanhar a ferramenta, criando lá as entidades no banco de dados. Uma vez criadas as entidades, a ferramenta inicia um processo de especificação, que é a documentação, validação dos objetos, criação de objetos de prompt, que são listas de consulta, geração do código-fonte das entidades. No final, ela compila essas entidades, esses códigos-fontes, executa e a gente pode testar. Então, esse processo é o de compilação. E com isso, nós temos a versão número 2 do nosso software. O cadastro de paciente continua normal. Vamos colocar aqui um segundo paciente, que é Ingrid Palmeira. A data de nascimento poderia ser qualquer data de nascimento. Poderíamos colocar uma foto da Ingrid também. Eu vou colocar qualquer foto que eu tenha aqui. Deixa eu pegar rostos, ícones. Vamos pegar uma foto qualquer que eu tenha aqui, só para a gente poder... Vamos colocar um desse aqui. Tenho cadastrado o meu segundo usuário. Então, eu tenho já 2 pacientes. E agora nós vamos voltar e vamos fazer o cadastro do médico. Conforme definido o nome do médico, vamos colocar aqui Paulo Silveira, o número de CRM desse médico, um número de telefone e, mais uma vez, a foto do médico. Então, vamos utilizar a mesma foto aqui. Então, eu já tenho um médico cadastrado, vamos colocar um segundo, um número de CRM qualquer, um telefone qualquer e, mais uma vez, uma foto qualquer. Vamos colocar o logo da DNGX aqui. E eu tenho agora cadastrado os meus 2 médicos. Vamos voltar agora e vamos fazer uma consulta. Então, eu venho aqui na terceira entidade que foi desenvolvida, que é a entidade de consulta. A consulta, ela tem uma hora. A consulta, ela tem um paciente. Se eu não sei o paciente, o código do paciente, o próprio GeneXus já faz todo o trabalho de integridade, todas as mensagens. Mas aqui a gente tem uma lista gerada automaticamente que eu posso selecionar qual é o meu paciente. Ele já traz as informações. E da mesma forma, eu posso selecionar qual é o meu médico. As interfaces estão ruins, mas a gente vai melhorar. E aqui a receita. Paracetamol.
De qualquer forma, tá aí. Consegui cadastrar e já tenho no banco de dados a minha primeira consulta, ok? Bom, a gente trabalhou aqui na modelagem das informações dentro da ferramenta, colocamos aí 3 entidades, paciente, médico e consulta, só que agora a gente vai num segundo ponto melhorar a característica visual dessas entidades. Nós vamos fazer o seguinte, até agora a gente não viu nenhum código e vamos continuar sem código, ou seja, no code. Vamos pegar a entidade de paciente e vamos aplicar aqui um template, um pattern em cima dela, um design pattern, para que, além de eu ter uma aparência mais interessante, eu tenho também uma navegabilidade mais interessante. Então, tem alguns templates que a gente pode utilizar. Eu vou utilizar esse template geral. Vamos fazer a mesma coisa para a entidade de médico. Eu venho aqui na opção de patterns, seleciono esse pattern. Esse aqui a gente vai utilizar um outro tipo de template. Mesma coisa para consulta, onde simplesmente eu vou selecionar qual é o tipo de template que eu quero para esse objeto, qual é o tipo de design patterns. Uma vez que eu fiz isso, simplesmente peço para que o GeneXus gere. A utilização de patterns dentro do GeneXus ela é bem interessante, por quê? Porque dado o meu requisito de negócio, dado as entidades e os objetos que eu já tenho, eu consigo agregar uma potência a eles, fazendo com que esses objetos tenham uma característica visual mais interessante e até mesmo uma navegabilidade bem próxima do que o mercado espera, tá bom? Aqui o GeneXus está salvando os objetos, está fazendo a aplicação dos padrões. Na sequência, os padrões geram outros objetos GeneXus que complementam o negócio. A ferramenta está gerando o código-fonte desses objetos. Os objetos que eu já tinha, de paciente, de médico ou consulta, também estão sendo reescritos, tem os seus fontes reescritos, né, para que suportem esses novos padrões de navegação. A ferramenta compila lá ao final os novos fontes, e aqui nós podemos executar a aplicação de uma forma um pouco diferente. Ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou o nosso cadastro de médico. Só que aqui a gente já vai para uma interface mais interessante. Então, no momento que eu aplico o pattern, esse é um exemplo de pattern, né? Aqui eu trouxe uma tela onde eu poderia ter dados da consulta, gráficos de quantas consultas eu tenho, próximas consultas. Mas vamos fazer o seguinte, vamos cadastrar um paciente. Então nota aqui, agora para cadastrar paciente ficou mais friendly, né? Ou seja, nós podemos vir aqui em inserir Paulo Matias, com uma data de nascimento X, um e-mail paulo@com, e eu já tenho cadastrado o meu paciente. Tá bom? Segundo ponto, a tela de médico, que nós poderíamos cadastrar outros médicos, e agora vamos fazer uma consulta. Então aqui eu tenho todas as minhas consultas agendadas no dia de hoje, por exemplo. Então vamos lá inserir. Então eu pego a data da consulta, nota que as interfaces de seleção também são modificadas, seleciono quem é o meu paciente, coloco a minha receita, e aí eu confirmo, ok? Então aqui eu já tenho interfaces mais amigáveis. Tá bom? Com isso a gente conseguiu alcançar aí o desenvolvimento de uma aplicação web, com a navegação, com um tempo bastante razoável, e com a possibilidade de customizar 100% dessas interfaces. Agora vamos supor que eu preciso fazer a consulta não pela web, mas também através de um aplicativo em Smart Device. Então a gente vai utilizar o mesmo conceito de aplicação, o mesmo conceito de desenvolvimento, mas para interfaces móveis. Então, como se faz? Então nós voltamos ao GeneXus. Vamos pegar aqui uma entidade que é a entidade de paciente, por exemplo. Assim como nós desenvolvemos esse padrão de navegação web, nós vamos gerar esse mesmo padrão de navegação para a Smart Device. Então, nós marcamos aqui ó, essa opção, vamos utilizar o padrão, o pattern Work with for Smart Device. Eu já deixei criado aqui um objeto que é um menu. Nós vamos arrastar esse padrão para dentro de um menu. Eu simplesmente vou alterar o nome para ficar mais friendly, ou seja, aqui fica como paciente, tá bom?
Poderia fazer a mesma coisa com o médico, acrescentando aqui o padrão de navegação Work with Smart Device para médico. E aí, obviamente, voltando aqui ao menu e adicionando o item médico ao menu. Vamos alterar aqui. Salvei. E aqui, a única coisa que nós precisamos fazer é executar esse objeto. Então, notem que todo aquele conhecimento que a gente tem, nesse momento, nós estamos voltando ele para a geração de um aplicativo. Nesse caso, eu selecionei a plataforma Android, mas poderia ser, inclusive, para a plataforma iOS. Então, vamos aguardar aí a ferramenta, como é a primeira geração. Tem um tempo a mais. Então, aqui ele está gerando todo o código-fonte em Android nativo. Ele vai compilar essa aplicação. Vai gerar todo o barramento de serviço, tudo que precisa para que a aplicação funcione no ambiente Android, sem que eu precise programar, tudo isso a ferramenta vai gerando automaticamente. Então, notem que ao final aí há a compilação do Android. Toda a parte de Gradle, de teste das classes. E, por fim, como nessa máquina eu tenho um emulador Android, que está aqui, nós temos a aplicação sendo executada. Isso é uma aplicação nativa, ok? Não é uma aplicação híbrida. Se a gente clicar aqui em paciente, eu tenho aí todos os pacientes que eu criei no meu sistema web. Aqui há a possibilidade, inclusive, de criar um novo paciente. Então, vamos colocar aqui o nome do paciente, Cláudia Toledo, a data de nascimento, já respeitando todas as características nativas do dispositivo, como date picker, o e-mail, e também, até mesmo, a possibilidade de tirar uma foto pelo dispositivo. Como a gente está no emulador aqui, só permite o uso da câmera. Vamos tirar uma foto. Aqui. Deixa eu ver se é assim. Vamos só selecionar uma imagem que eu acho que... Aqui, ok. Vou salvar. E aqui eu já tenho o meu paciente cadastrado. Assim como, se nós utilizarmos essa interface, o meu paciente já está cadastrado aqui, ok? Então, essa é a facilidade que eu tenho para que a mesma aplicação seja utilizada num ambiente web ou num ambiente mobile. Existe um capítulo interessante da ferramenta, que é toda a parte de regras de negócio e eventos. O interessante é que a gente faz uma vez. Por exemplo, se eu obrigar que o meu paciente tenha um nome obrigatório no cadastro, a gente pode incluir apenas uma regra de negócio, nome obrigatório, coloca o disparo, se o paciente nome ponto exempt, então gero as minhas aplicações e a partir desse momento essa regra de negócio, ou seja, tanto a interface web quanto a interface de Android passam a requerer automaticamente que o usuário digite o nome do paciente, tá bom? Essa aqui é a parte code do GeneXus. Até agora a gente viu no code. Isso aqui é o low code. É todo o código que a gente precisa conhecer para que a gente saia desenvolvendo aplicações. Se a gente vier aqui em paciente, então, e tentar cadastrar um paciente novo, se eu deixar o nome do paciente em branco, eu não consigo passar. O nome é obrigatório. Por outro lado, se nós voltarmos aqui para a aplicação de Smart Device, a mesma regra de negócio vai ser contemplada lá. Bom, a ideia do GeneXus ainda permite uma série de outras
tarefas, uma série de outras integrações. Então, a gente pode, por exemplo, aqui, olha, utilizar ferramentas de integração com sistemas externos, importar classes feitas à mão em .NET, em Java, importar BAPs lá de SAP. Nós podemos, por exemplo, importar serviços externos. Uma das possibilidades aqui é utilizar interfaces OpenAPI e importar web services. Nesse exemplo, eu trouxe um web service aqui, que é do Uber. Então, eu importo aqui, olha, um arquivo YAML que contém definições a respeito dos serviços de integração do Uber. O GeneXus lê esses serviços, entende como é que funcionam esses serviços e cria automaticamente interfaces para que eu possa utilizar esses serviços dentro da minha própria IDE. Então, nesse caso, a ferramenta gerou alguns serviços, como, por exemplo, getEstimatePrice, onde eu poderia passar aqui como parâmetro as geolocalizações e ele me retornar um preço estimado, ou até mesmo informações minhas, informações de produtos disponíveis. Isso já abstraindo toda a complexidade do Uber, dos serviços do Uber, e com todos os modelos aqui, onde eu tenho as estruturas que me retornam preços e tudo mais, ok? Então, com muita facilidade, nós poderíamos integrar um serviço desse de paciente para que o médico pudesse chamar um Uber até o endereço do paciente, sem precisar chamar, ou seja, de forma automática, e automatizar todo esse processo. Legal? Então, legal, pessoal. Eu coloquei aqui 2 QR Codes. O primeiro QR Code para quem tem um celular Android, tá bom? Você pode baixar o APK, é exatamente a mesma aplicação que eu desenvolvi agora. Então, vocês podem entrar lá, criar um paciente, criar um médico. E para quem quer verificar a aplicação na web, eu deixei também um segundo QR Code que mostra essa mesma aplicação. Né? Eu já desenvolvi num servidor que está publicado, então vocês conseguem utilizar isso sem problema, ok? Bom, esse aí é uma forma de mostrar para vocês a facilidade do GeneXus para desenvolver. Dá para ver que com um pouco mais de trabalho a gente poderia liberar uma aplicação dessa em um dia. Tá? A ferramenta permite prototipar de forma bastante rápida, em vários idiomas, em várias linguagens, em várias plataformas, e fazer com que o nosso custo, né, o nosso investimento seja bastante baixo e a entrega para os nossos clientes seja bastante rápida, ok? Eu vou deixar aí o espaço aberto para a pergunta de vocês. O pessoal está falando aqui sobre o travar, né? A apresentação travar isso. Eu peço desculpa, Reginaldo. Como a gente está em situação de home office, não, eu estou num ambiente da minha casa aqui, e isso pode ter influenciado um pouco as apresentações, tá bom? Peço desculpa que não tenhamos esse problema aí. Esse webinar ele foi apresentado outras vezes. Para quem quiser ver sem travar, os vídeos estão disponíveis no YouTube. Para quem quiser saber mais informações, quiser uma apresentação mais focada no mundo de vocês, só entrar em contato com o pessoal da GeneXus, tá bom? A gente faz uma apresentação bastante focada aí, voltada para o métier de cada um, tá bom? E vamos às perguntas aí. O Marcos Tomé está perguntando o seguinte, olha, tem como criar API no ambiente GeneXus? Marcos, tem sim. Tá? A ferramenta, da mesma forma que eu desenvolvi as entidades ali, a gente pode ir lá, marcar uma propriedade, e a partir dessa propriedade a gente cria e desenvolve serviços REST, serviços SOAP, tá bom? De forma bastante rápida também, sem code. O Edivaldo falou, geração de sistemas robustos, grandes, como é que fica a performance? Olha, Edivaldo, o GeneXus já tem lá os bloquinhos prontos para geração de código, e também existe a possibilidade da escolha do banco de dados e da versão. Então, isso faz com que o código que ele gere, as sentenças SQL que ele gere, sejam bastante otimizadas. Bom, a gente tem exemplos aí de grandes clientes que utilizam a ferramenta, então a gente não tem tido muito problema com isso, não. O Fábio pergunta sobre o licenciamento, aí eu vou deixar para que entre em contato aí com um dos distribuidores que estejam assistindo, né? O Marlon, o link vai ficar disponível depois aí, ou se eu não me engano, o pessoal publica no YouTube também, tá bom?
Tem outros, inclusive, parecidos com esse daí. A Ingrid está comentando aí. Wagner, uma vez gerado o código pelo GX, não consigo reutilizar em outra plataforma, correto? Ô Wagner, o GeneXus é uma ferramenta que gera código automático, tá bom? Hoje existe a possibilidade de você abrir esse código do C Sharp num Visual Studio e até mesmo compilar. Só que assim, se você for dar manutenção fora do GeneXus, você perde a produtividade do GeneXus no que diz respeito a otimizar a geração do código-fonte. Se você mexer nesse código fora do GeneXus, a próxima vez que o GeneXus gerar, vai apagar o que você fez. Então, a ideia é que você sempre mantenha a geração do código pela ferramenta. Tem uma relação, o Maurício, tem uma relação de APIs e web services disponíveis para integrar com o GeneXus? Olha, Maurício, teoricamente, todo web service REST descrito com API Swagger, descrito com Swagger 2.0, você pode importar, ok? Eu, particularmente, já utilizei um monte de APIs. A gente está fazendo Pagar.me da Stones, Enel da Eletropaulo, fizemos Correios ultimamente, uma série de serviços de SMS, sem problema algum, todos de forma integrada. Até o próprio Uber mesmo, a gente já importou e importa as corridas através do serviço disponível deles lá. O que significa, o Felipe está falando, o que significa GeneXus Open no GitHub? O Felipe, isso é o seguinte, a GeneXus tem trabalhado para que muitos dos componentes que ele utiliza, você possa baixar ele e também fazer customizações. São web components. Então, lá tem desde da biblioteca de Class R, de user controls. Então, o pessoal tem feito um trabalho bem interessante de deixar público isso lá. Paulo Emori, bom dia. A aplicação feita para o Android estava acessando uma base de dados externa, certo? Existe a possibilidade de ter uma base local no próprio celular e depois fazer uma sincronização? Sim, Paulo. Quando você desenvolve um objeto, você pode marcar que aquele objeto é offline. Quando você põe que ele é offline, o GeneXus faz todo o resto. Ele cria uma base local no dispositivo, ele cria todas as rotinas de sincronização, isso de forma totalmente automática, tá bom? Ele, quando você vai gravar, ele checa se tem conexão, se tem, ele grava lá no serviço, se não tem, ele grava no local, depois sincroniza. Tudo isso a ferramenta faz e você não precisa se preocupar. No máximo, você programa um ou outro evento para poder capturar alguma exceção ou alguma coisa do tipo, né? Tem algum padrão para cadastramento de usuários e permissões para os aplicativos construídos? Está perguntando o Marcos Tomé. O Marcos, o GeneXus tem um módulo chamado GAM, GeneXus Access Manager. Tá bom? Esse módulo permite aí toda a parte de segurança, inclusive colocando uma camada de proteção, digamos assim, né? Tokenizando as aplicações, tá bom? Lá já tem usuários, roles, permissions e tudo mais. O Azias, trabalho há tempos com GeneXus, mas sempre em empresas com sistemas não muito evoluídos. Eu gostaria de usar as ferramentas mais modernas, ou seja, trabalhar de forma autônoma. Osias, eu acho que tem muita gente que está contigo aí, cara. Lá na DNGX a gente tem muito trabalho de modernização de base de conhecimento. É pegar bases de conhecimento desenvolvidas lá atrás, ainda em interface client-server, e transpor isso para interfaces responsivas, smart device. Depois você me manda um e-mail, você vai me achar aí nas redes sociais, e aí a gente bate um papo e eu te conto um pouco do que a gente faz lá no nosso dia a dia. Ok? Valeu, Osias. O Fábio Martins, como funciona a base de dados na nuvem? Gerenciado por vários clientes diferentes na mesma aplicação. Como funciona a base de dados na nuvem? Provavelmente você está falando de um serviço RDS ou um Azure, que o banco de dados fica lá, né? Bom, no GeneXus, você aponta o banco de dados e faz o acesso. É basicamente isso. Não consigo entender mais que isso. Se você puder colocar um pouco de um outro exemplo. Bom, o pessoal não sei se já acessaram aí os QR Codes. Fica disponível para quem quiser fazer um teste, dar uma olhadinha na interface. Isso foi efetivamente o que produzimos aqui. Osias.
Eu também sou apaixonado pelo GeneXus. Eu tenho há 20 anos, desde que eu conheci, eu não programei mais em nenhuma outra linguagem. E hoje tenho sistemas aí desenvolvidos para Android, para iOS, sistemas com IoT, inteligência artificial. Isso sem programar uma linha, né? O Fábio Martins, com GAN eu consigo controlar as empresas diferentes? Sim, Fábio. O GAN, ele trabalha com o conceito de múltiplos repositórios. Tá? Então, a gente consegue fazer isso sim. Dá um trabalhinho, mas é bem possível. Tá bom? Bom, pessoal, preciso encerrar aqui. Mais uma vez, ficam os meus contatos aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vocês podem me encontrar aí no LinkedIn, em todas as plataformas. Vou voltar aqui. E peço desculpa aí para vocês pelos travamentos, né? Estamos em casa e aqui a gente está sujeito a alguma instabilidade que no ambiente corporativo a gente não tem. Para quem quiser ver uma apresentação com outro exemplo parecido, cliente, o vídeo está disponível no YouTube, tem outros 2 ou 3 lá disponíveis. Mais informação a respeito da ferramenta, procurem os canais de distribuidores ou uma outra informação técnica, me procurem aí nas redes sociais, me mandem e-mail, que aí a gente vai conversar, tá bom? Eu agradeço a todos aí e fiquem em casa, tá bom? Um bom dia para vocês.